E se eu te dissesse que no dia do juízo, cada alma será chamada pelo nome, até mesmo as crianças? Mas, como Deus vai julgá-las? Elas têm culpa. Elas serão inocentadas ou condenadas? A maioria nunca parou para pensar nisso. Mas a palavra de Deus já deixou pistas claras e sinais assustadores sobre como ele vai lidar com os pequenos nesse dia terrível. O que está escrito pode chocar, consolar ou despertar a sua alma. Hoje, você vai descobrir o que poucos têm coragem de dizer. O destino eterno das crianças está mais próximo da justiça divina do que imaginamos. Antes de continuarmos, se esse tema já tocou sua mente ou apertou seu coração, clique no botão de like e inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, falamos da verdade bíblica sem medo e com seriedade. Ao deixar seu like, você nos ajuda a levar mensagens como esta para mais pessoas que precisam entender o que está por vir. Se você ama a verdade e busca discernimento espiritual, esse canal é para você. Agora, respire fundo e prepare-se para o que Deus nos revela nas Escrituras. E se esse vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários com toda sinceridade: Senhor, guia-me na tua verdade, mesmo quando ela for difícil de ouvir. Deixe essa frase registrada como um ato de fé e humildade diante do julgamento divino. Vamos nos unir nos comentários em reverência a essa verdade que poucos têm coragem de encarar. No coração de cada pai, de cada mãe, existe a ideia de que uma criança é sempre inocente. Mas, será que é isso que a Bíblia diz sobre o julgamento eterno? Em Romanos 2,6, está escrito: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Mas, uma criança pequena tem procedimento? Ela tem consciência do certo e do errado? É aqui que muitos se confundem. A justiça de Deus não é como a justiça dos homens. Deus vê o coração, o tempo, o entendimento, a consciência. Em Deuteronômio 1,39, Deus se refere aos filhos de Israel dizendo: E vossos filhos, que hoje não sabem discernir entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Ou seja, há um princípio bíblico de que as crianças que ainda não discernem não são responsabilizadas como os adultos. Mas atenção, isso não significa que todas as crianças automaticamente são salvas. Deus é justo, e em sua justiça, Ele considera o que só Ele pode ver, o interior, o potencial, a verdade do Espírito. Isso nos leva a uma pergunta aterrorizante: e as crianças que já mostram crueldade, rebeldia e dureza? Será que estão sob o mesmo olhar de misericórdia? A Bíblia nos revela que o julgamento de Deus é perfeito. Em Ezequiel 18,4, está escrito: A alma que pecar, essa morrerá. Mas essa palavra também se equilibra com a misericórdia. Jesus disse em Mateus 19,14: Deixem vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus. Mas o que Jesus quis dizer exatamente com isso? Será que todas as crianças fazem parte do reino? Ou apenas aquelas que são puras diante dele? Essas perguntas são desconfortáveis, mas absolutamente necessárias. Não podemos continuar vivendo ignorando o que Deus já revelou. Quando Jesus disse: Deixem vir a mim as criancinhas, pois delas é o reino dos céus, Mateus 19,14, muitos entenderam como uma declaração de salvação garantida para todos os pequenos. Mas será que é isso mesmo? Se analisarmos o contexto, veremos que Jesus estava corrigindo os discípulos por afastarem as crianças. Ele queria mostrar que o reino pertence àqueles que se aproximam com humildade e pureza. Não era uma promessa automática. Era um princípio espiritual. Jesus estava apontando para uma postura de coração, e não apenas para a idade. Em Marcos 10,15, ele continua: Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Ou seja, a criança é um modelo de humildade, de dependência, de fé sincera. Mas, e as crianças que crescem longe desses valores, mergulhadas em pecado e rebeldia desde cedo? Vivemos em tempos onde o mal atinge os mais jovens como nunca antes. Crianças acessam conteúdos imorais, praticam violência, desafiam pais e zombam de Deus com apenas 8 ou 9 anos. A maldade tem alcançado até os pequenos, e a palavra é clara. A estultícia está ligada ao coração da criança. Provérbios 22,15. Então, o que isso quer dizer diante do juízo final? Quer dizer que, embora Deus seja cheio de misericórdia, Ele não ignora a realidade espiritual de cada um. Existem crianças com mais consciência do que muitos adultos. Existem corações infantis endurecidos já desde o ventre, como foi o caso de Esaú, que segundo Romanos 9:11-13, foi rejeitado por Deus antes mesmo de nascer. Isso parece duro. Mas Deus não age com favoritismo nem com parcialidade.
Ele é soberano e julga conforme o entendimento e a intenção do coração. Cada alma será medida com justiça absoluta, inclusive as crianças. Você consegue sentir o peso disso? Se até os pequenos não estarão isentos, imagine o que será exigido de nós, que conhecemos a verdade. Essa reflexão nos chama a olhar para nossos filhos, sobrinhos, alunos e crianças ao redor com outros olhos. Será que estamos preparando-os para Deus ou deixando-se perder? Se Deus vai contabilizar as crianças no dia do juízo, então os pais não estarão isentos de responsabilidade. A palavra de Deus nos mostra, repetidamente, que os pais têm um papel espiritual vital, não apenas de prover, mas de instruir, corrigir e conduzir. Em Provérbios 22:6 está escrito: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Isso é mais do que um conselho, é um chamado divino. A formação espiritual da criança é uma semente eterna. Muitos pais acham que basta levar o filho à igreja uma vez por semana. Mas a realidade é mais séria. Deus vai cobrar daqueles que foram negligentes com a alma dos seus filhos. Em Deuteronômio 6:6-7, Deus ordenou: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos. Ou seja, não é opcional. O ensino da palavra deve começar dentro de casa, com amor, autoridade e constância. Pais que deixam a televisão, o celular e o mundo criarem seus filhos estão entregando essas almas inocentes nas mãos do inimigo. E quando o dia do juízo chegar, esses pais serão confrontados não apenas pelo que fizeram, mas pelo que permitiram e ignoraram. Lembre-se, a infância é uma janela espiritual poderosa. É nesse tempo que o coração é moldado, a fé nasce e os caminhos se definem. Se esse tempo é desperdiçado, o prejuízo pode ser eterno. E mais, os pecados ocultos dos pais afetam os filhos. Êxodo 25 afirma: visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Não se trata de culpa automática, mas de consequências espirituais profundas. Quantas crianças crescem em lares cristãos, mas vivem em silêncio espiritual? Quantas nunca ouviram os pais orarem, nem viram a Bíblia sendo aberta em casa? No dia do juízo, Deus lembrará disso. Por isso, a hora de agir é agora. Pais, mães, avós, líderes, despertem. O sangue espiritual dessas crianças pode clamar por justiça ou por salvação, dependendo do que você está plantando hoje. Uma das perguntas mais delicadas e profundas que surgem sobre o juízo final é: como Deus vai julgar uma criança de 2, 5 ou 10 anos? Será que ele usará o mesmo padrão para todas? A resposta está na Bíblia, e ela é clara. Deus julga segundo a luz que cada um recebeu. Em Lucas 12, 47 e 48, Jesus ensina: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido. Isso nos mostra que o juízo de Deus é proporcional ao entendimento de cada um. Uma criança de 3 anos, que mal distingue o certo do errado, não será julgada como uma de 10 anos que já entende e escolhe desobedecer. Mas atenção, esse princípio de justiça divina não exclui o julgamento. O que muda é o critério, não a existência do juízo. Existem crianças com capacidade espiritual precoce, que compreendem o que é pecado, que ouvem a palavra e rejeitam. Existem outras que, pela dureza do lar, pela rebeldia cultivada ou pela exposição ao mal, já carregam consigo uma consciência deformada. E sim, Deus vê tudo isso. O Salmo 139, 13 e 16 diz que Deus nos vê desde o ventre, e que nossos dias estão escritos no seu livro antes mesmo de existirem. Isso significa que Ele conhece o interior de cada criança com perfeição. Nada está oculto, nem mesmo as intenções mais pequenas. E mais, há níveis de responsabilidade até entre as crianças. Por isso, no dia do juízo, Deus não julgará por idade cronológica, mas por nível de consciência espiritual. Essa verdade é assustadora, mas também reveladora, porque nos mostra que não basta crescer na igreja ou ser chamado de inocente, é preciso nascer de novo, mesmo na infância. Por isso, o papel da igreja, da família e da palavra precisa entrar cedo, com firmeza e com verdade. Porque há crianças hoje que, embora pequenas no corpo, já estão marcadas pelo pecado e, se não forem alcançadas, podem ser julgadas como qualquer adulto. Não podemos mais viver fingindo que a infância é um escudo eterno. O céu vê tudo. O céu registra tudo. Agora que você entendeu como Deus vê as crianças, como Ele pesa suas consciências, e como os pais e líderes têm responsabilidade sobre suas almas,
resta a pergunta mais profunda de todas. Existe esperança para as crianças no dia do juízo? A resposta é sim, mas essa esperança não está baseada na idade, e sim em Cristo. João 3,16 não faz distinção de idade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele. Isso inclui jovens, idosos e crianças. Mas para crer em Jesus, é preciso ser apresentado a Ele. Por isso, o ensino da fé não é opcional, é urgente. Nos tempos bíblicos, os filhos eram instruídos todos os dias com as verdades de Deus. Hoje, muitas crianças conhecem mais os desenhos do mundo do que a palavra da vida. E o que isso significa diante do juízo? Significa que Deus levará em conta quem teve acesso à luz e o que fez com ela. As crianças que nunca ouviram o Evangelho serão tratadas com justiça e misericórdia. Mas aquelas que tiveram a verdade diante dos olhos e a desprezaram, estarão diante de um Deus que vê o coração com precisão. Em Atos 17:30 está escrito: no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Mesmo os pequenos precisam conhecer o arrependimento. Mesmo os pequenos precisam ser levados à cruz. Porque o mal não espera a idade para atacar, e Deus não espera a idade para salvar. Se você tem filhos, netos, alunos, irmãos pequenos, fale de Jesus agora. Não espere que cresçam para apresentar-lhes a salvação. Não diga ainda são novos demais, porque o inimigo não espera a hora certa para agir. E lembre-se, no dia do juízo, não haverá desculpas, apenas verdades. E cada alma, inclusive das crianças, será chamada diante do trono. Se você ama, prepare-os para Deus. Se você teme, ajoelhe-se agora, porque o juízo virá, e ninguém será esquecido. Se essa palavra tocou sua alma, não saia sem deixar um like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais vidas. Inscreva-se no canal agora e ative o sino para receber novos vídeos com revelações bíblicas profundas e sérias como esta. E antes de ir, assista esse vídeo aqui na tela agora. Ele vai te mostrar outro aspecto poderoso do plano de Deus para os últimos dias. Compartilhe este vídeo com alguém que tem filhos. Talvez essa seja a última chance de acordar.